Graças a Deus, irmãos, você está no seu momento mergulhando um pouco mais. E hoje nós vamos falar a respeito de uma passagem muito conhecida e acredito que você já ouviu falar nesse verso. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu acredito que você deve ter ouvido em várias pregações, louvores, cânticos, alguém falar sobre essa expressão. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas será que foi isso mesmo que Neemias falou, juntamente com Esdras? Vamos entender um pouco mais sobre esse tão pequeno trecho, mas que tem muita coisa para a gente poder trazer a revelação da palavra para todos nós estarmos aprendendo. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Nada melhor do que sempre começar com a oração, para que Deus possa dar a revelação e a iluminação da sua palavra. Ninguém melhor que Ele para trazer essa revelação, porque Ele mesmo é o autor dela. Então, feche teus olhos. Pai amado, Pai querido, na Tua presença estamos, ó Pai. Queremos te pedir a Tua bênção, a Tua revelação, para que a gente possa esclarecer o texto. Fiz uma leitura, fiz pela segunda vez e fiz essa leitura pela terceira vez, até que o Senhor desse a iluminação e a revelação da Tua palavra. E assim aconteceu, porque ninguém melhor que o Senhor para trazer a revelação da Sua própria palavra. Então, obrigado, Pai. Espero que nessa noite, Teus filhos que vão estar conosco, vão estar escutando essa mensagem, que possa ser edificado e todos nós possamos ser edificados com a Tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Você sabe que Neemias, juntamente com Esdras, foi o precursor, dessa tão grande obra que é citada no livro de Neemias, a respeito que eles foram responsáveis para trazer a restauração de volta do povo de Judá, que estava cativo, e Neemias responsável pela construção dos muros, Esdras restaurar o povo a trazer de novo a prática da leitura da Torá, da lei, e juntos eles tiveram os nomes tão citados por diversos versos conhecidos, e Neemias principalmente nessa questão dos muros, da reconstrução dos muros de Jerusalém. A gente vê o quão difícil, o quão duro foi para Neemias receber essa notícia. A gente vai ver isso no capítulo 2, se você tiver com a Bíblia aí, você pode acompanhar no capítulo 2, no capítulo 1, no caso, capítulo 1 a partir do verso 2 do capítulo 1, diz mesmo assim: Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Então, isso aqui foi o que mais deixou Neemias abalado, não só pela situação que era difícil, mas por conta também que lá estava onde seus pais foram, a terra que seus pais foram sepultados. A gente vai ver isso a partir do capítulo 2, quando acontece tudo e Neemias recebe essa notícia. Neemias servia no palácio, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e você vai ver isso a partir do capítulo 2, o destrinchar de toda essa história, É a partir daqui que começa o desenrolar de toda a história, para que Neemias volte, e veja como é que estava toda a situação da cidade, os remanescentes que ficaram, e Neemias tem essa notícia que os poucos que ficaram, os remanescentes, estavam em grande miséria, a cidade assolada, eles não sobraram quase nada, e esses poucos que ficaram
como diz nosso professor Fabiano Bezerra, foi aquela raia miúda, aquela raia aquele remanescente que não interessava, não servia para Nabucodonosor, porque eram velhos, né? Não tinha força, não tinha vigor, não ia servir mais, né? Nem para o trabalho escravo ia servir, então ele deixou aqueles doentes, lá por lá mesmo ele deixou. Então, como não tinha serventia, ele deixou lá para que ficasse esse remanescente. Neemias volta e a gente vai ter todo o desenrolar dessa história. Mas a gente vai voltar lá no capítulo 8, né, para a gente entender de fato. E eu vou colocar até aí na tela aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, para a gente ver aqui o capítulo 8. Pronto, é isso aí mesmo. A versão vai estar um pouco diferente, mas vai dar para vocês entenderem. Então, observe que no capítulo 8 e o verso 10, diz mesmo assim: disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, quando eu estava meditando nesse verso, e faz tempo que eu venho estudando esse verso, e aqui é onde está a chave. Para a gente entender esse verso, a gente precisa dar uma passeada em alguns capítulos, né, como eu fiz já do início, para mostrar para vocês, para de fato a gente entender o que aconteceu aqui nesse verso. Foi isso mesmo que Neemias disse, né? Observe que no verso 9 aqui, ó, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, porque o povo estava chorando muito, porque quando o povo pede para trazer o livro da lei, e aí Esdras começa a ler o livro da lei, o povo, a mensagem foi tão profunda que o povo caiu em pranto, né? Caiu em pranto, e aquele choro ali foi um choro de arrependimento, porque eles, no decorrer da lida da lei, da Torá, eles perceberam o quanto eles estavam distantes de Deus. E tudo aquilo estava acontecendo por conta do pecado, por conta da idolatria, por conta do seu afastamento de Deus. E aí Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Então, quando Esdras faz essa leitura, o povo não se conteve, né? As lágrimas caíram por saber que você estava naquela situação, porque tinha se afastado de Deus. Então, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Aí é quando entra o verso 10, né? E ele faz essa citação. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, aqui está o verso 10 aqui, eu vou trazer aqui no original aqui, o que eu quero trazer para vocês é isso aqui, ó. É essa palavra aí, que está aí na tela aí, ó. Essa palavra união, essa palavra força, né? Deixa eu até botar ele mais para baixo aqui para ficar melhor para vocês verem meu rosto. Essa palavra força, no original, no hebraico, essa palavra é ahad. E essa palavra ahad, em hebraico, ela tem, vocês observem que está aí de azul aí, né? Ela tem a conotação de união, unidade. Está em unidade essa palavra. Quando a gente vem para mais um trecho aqui, ó, que eu vou colocar aqui para vocês, veja que essa mesma palavra, essa pronúncia agora errad, né? Ela tem a mesma ligação da palavra errad, que também faz alusão ao sentido de força, de união. Então, quando a gente pega essa palavra no hebraico, no original, e a gente entende que essa palavra ela tem um sentido de união, de unidade, isso faz muito mais sentido para a gente aplicar a palavra. Por quê? Deixa eu tirar aqui da tela aqui. Isso faz muito mais sentido, por quê? Porque tem mais sentido de que a alegria do Senhor é a nossa força. Fica um pouco que vago. Eu não sei no entender de vocês, mas no meu entender é como se precisasse que Deus estivesse alegre para que a gente estivesse forte. E não é isso.
Deus ele se alegra, então a frase ia ficar assim. Na verdade, essa frase no original, transliterando, ela vai ficar assim: a alegria do Senhor é quando nós estamos em unidade. Isso é a frase original. E você observe que faz muito mais sentido quando a gente entende que a frase é: a alegria do Senhor é quando nós estamos em unidade. E é só você pegar o capítulo 1 do livro de Neemias, junto com Esdras, e você vir destrinchando todo o livro de Neemias, você vai observar que, de fato, Neemias fez esforço junto com Esdras para juntar o povo, para trazer a união, para formar a unidade. E quer ver uma coisa interessante? Veja, vou colocar aí na tela para vocês, Neemias capítulo 8, verso 1. Veja que coisa interessante. Veja o que diz para comprovar isso. 8:1 de Neemias vai dizer mesmo assim: em chegado o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Ficou claro? Que o versículo não tem nada a ver com a alegria do Senhor, é a nossa força. Observe que aqui está falando de unidade. No capítulo 8, verso 1, está aí na tela. Vocês observem que todo o povo se juntou na praça, né? Na praça, no objetivo de uma só unidade. Ou seja, todos estavam em conforme unidade, em união, unido, num só propósito. Por isso que aconteceu de Neemias restaurou o povo estava disperso. Neemias e Esdras conseguiu trazer o povo de volta à unidade, a todos estarem unidos em um só pensamento, em um só propósito. E é interessante que toda a Bíblia vai relatar que Deus ele está feliz, fica feliz quando nós estamos em união. Deus não opera onde não há união. Então faz muito mais sentido. Então eu vou trazer outro texto aqui para a gente observar que o Salmo 133, o que é que diz o Salmo 133? Eu vou botar aqui na tela também para vocês verem como é interessante o sentido desse salmo. Observa aí o Salmo 133, coloquei aí na tela no dicionário Strong, e eu indico para vocês baixar esse dicionário, que aí você vai ter o original da palavra ali. E observe que no Salmo 133, o que é que Deus diz no Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E vocês observam aqui que no Salmo 33, né, refere-se a uma unidade que transcende, né, a individualidade e promovendo um sentido de coletividade. Então, isso é o sentido do que Neemias estava querendo trazer aqui no contexto original. A alegria do Senhor é quando nós estamos em unidade. Então, isso faz muito mais sentido do que apenas... Eu vou trazer outra reflexão aqui, ó, outra aqui, ó. Aqui, observa aqui que no dicionário, eu botei aqui no dicionário Strong aqui, ó, vocês observem que essa palavra é aquela mesma que eu trouxe lá no início, Yahad, que tem o sentido de união aqui, ó. Vocês observam aqui embaixo o significado aqui, primeiro, união, unidade, né? Juntos, todos juntos, semelhante, quer dizer, todos num só propósito. Então foi isso que aconteceu aqui nesse capítulo 8 e o verso 10 de Neemias. Então, quando você observar alguém falando ou cantando a alegria do Senhor é a nossa força, você já sabe que o sentido original da palavra é a alegria do Senhor é quando nós estamos em unidade. Ficou claro para você? Então veja que, observe que às vezes, e claro que a Bíblia não tem erro, não estamos falando de erro na Bíblia, mas estamos falando sim de erro de transliteração, né? Da forma que foi traduzida. Então, por isso que é sempre bom a gente sempre estar buscando a partir dos mais próximos do original. O hebraico, você pega um dicionário do Strong, você corre para o grego, né, para facilitar, para que de fato você entenda. Porque sempre é pregado isso aqui. Né? Dificilmente eu ainda não vi alguém falando sobre isso nesse sentido. Né? Sempre as pessoas estão falando, reproduzindo a mesma coisa. A alegria do Senhor é a nossa força. E fica muito vago. Né? E a gente sabe que fica uma lacuna ali. Não, fica meio que sem sentido. Né? Então, o original é isso. A alegria do Senhor
é quando nós estamos em unidade, né? A gente sabe, tem um versículo em Eclesiastes que diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se torar. Ali também está falando de unidade. Claro que ali está se referindo a um caso matrimonial, o casal, né? Um homem e uma mulher, e Deus sendo essa outra dobra do cordão, que unindo os 3, fica mais difícil de se quebrar. Mas está falando no conceito de unidade. Então, toda a Bíblia está falando de unidade. Deus ele trabalha com unidade, né? Ele não trabalha com individualidade. Então, aqui espero que tenha ficado claro para você e espero que tenha te abençoado. Espero que você possa estar adquirindo esse conhecimento e isso vai ajudar muito e facilita o compreendimento de alguns textos que a gente tem um pouco de dificuldade para entender. Mas a Bíblia ela revela a própria palavra, né? Basta a gente orar, né? E pedir a Deus, e Ele dá a revelação da sua palavra. Então, porque é como diz a nossa professora de hebraico, a Bíblia é como uma camada de cebola, né? Você sabe que a camada de cebola, cada vez que a gente vai tirando a capinha ali, o ácido vai ficando mais forte e já os nossos olhos estão cheios de lágrimas. Mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Cada vez que a gente vai tirando, mergulhando mais, já as nossas lágrimas estão caindo em cima das páginas da Escritura, porque ela é isso. Então, por isso que o título do canal é Momento Mergulhando um Pouco Mais. E cada vez que a gente mergulha um pouco mais, nós adquirimos também mais conhecimento. A gente conhece mais a Deus. E Deus quer se revelar, mas para Ele poder revelar-se para nós, é preciso a gente mergulhar. Quer conhecer Deus? Aqui está a fonte e aqui está o caminho para conhecer Deus. É a palavra de Deus. Então, mergulha na palavra, né? Separa um momento para tu fazer teu devocional. Você que gosta da palavra e quer aprender um pouco mais, deixa aqui embaixo teu comentário, deixa aqui o texto que você tem dificuldade, e na medida do possível, né? Com a revelação do Espírito Santo, a gente traz e coloca aqui embaixo. Se eu não conseguir, trago o professor Fabiano Bezerra aqui para estar esclarecendo. Então, se você gostou, deixa teu like, compartilha esse vídeo para aqueles que tu sabe que gostam da palavra de Deus e gosta de aprender sempre um pouco mais e mergulhar um pouco mais, né? E para você que não é evangélico e caiu aqui nesse vídeo e gosta da palavra de Deus, o intuito desse vídeo é que você também seja abençoado, né? E o primeiro passo é você dar o passo para Jesus, né? Aceitar Jesus para que o Senhor possa estar abençoando a tua casa. Mas se você ainda acha que não é o momento, mas não deixa de ler as Escrituras, não deixa de participar de um culto no final de semana com a família, se não tem família, mas vai a um culto, né, para que Deus possa estar abençoando a tua vida. Então, Deus continue te abençoando, fica na paz e até o próximo vídeo. Amém.